é entender o que é um ser humano. O ser humano é um bichinho diferente, complexo. E o ser humano é da espécie Homo sapiens sapiens. O que significa? Sabe que sabe. Uhum. Nós somos o único bichinho que sabemos que essa vida tem fim, temos consciência da temos consciência. que dar sentido e propósito à nossa existência, o tal do legado. Se você passa a vida inteira, por exemplo, a gente, a essa altura da vida, se a gente não está deixando um legado, meu amor, não prestou para nada. A natureza vai varrer a gente rápido. Agora, se a gente está aqui produzindo conteúdo para que as pessoas possam se refletir, possam entender a complexidade humana e serem melhores, você pode ter certeza que é capaz de, com 100 anos, a gente estar aqui. Bia, é interessante isso que você está falando, porque medicina desde Hipócrates é observação, né? Eu acho que é difícil diagnosticar, seja uma gripe ou uma doença mental, sem se demorar, e aí não é no sentido de tempo, mas se demorar no sentido de observação em relação ao paciente. A medicina atual, então, vai viver um problema, né? Porque, inclusive, pelo aceleramento dessa geração e por tudo que nós estamos assistindo, é difícil. Qual que é a perspectiva? O que você enxerga? Porque aí quando você me traz essa sensibilidade sua com pessoas, e até a gente falando um pouco ontem sobre o caso da minha irmã, né? Uhum. Que talvez se tivesse tido uma conversa, talvez a conduta teria sido outra totalmente e não teria diferente. Chegado ao óbito. Qual que é a sua visão e o seu prognóstico para essa formação de medicina atual? E aí emendo com outra pergunta, até porque você tem uma visão muito ampla aí de mundo. Isso é só no Brasil ou é no mundo inteiro que a medicina sofreu essa mudança? Porque médicos com essa capacidade sua, eu não ando enxergando. E tem uma coisa, eu acho que quem tem um bom médico se agarra a ele. Todo mundo vai ter que ter um médico de estimação, pelo amor de Deus. Carregar na bolsa. Fica a dica, ó. Todo mundo vai ter que ter um médico de estimação. Eu já vou arrumar o meu. Trate ele muito bem e tenha um bom médico de estimação. Eu acho que nós vamos voltar àquela época que o médico cuidava era de tudo. Não, eu acho que o bom médico... Se você ter um que por sabe exemplo, opinar de tudo. Eu fiz psiquiatria, mas eu estudei muito clínica geral. Porque as pessoas que entravam na faculdade achavam que psiquiatria é assim. Quem não gosta de medicina vai fazer psiquiatria. Ao contrário. Você tem que gostar muito de medicina para fazer psiquiatria. Porque você tem que entender muito do corpo inteiro. Porque o cérebro repercute em todos os sistemas fisiológicos. Então, essa coisa tipo assim, não gosto e vou fazer só subjetividade. Não. Existe subjetividade, existe objetividade na complexidade do ser humano e tem que ser dado conta e conectar essas coisas. E até porque é muita doença mental é fisiológica, né? E vice-versa. É. Existe um caminho que, né, o que eu penso repercute no meu corpo e meu corpo sinaliza para o meu cérebro o tempo todo se ele está bem ou não está. Existe essa comunicação de mão dupla. Então, eu acho o seguinte, do jeito que a coisa tá, eu vou falar mais por Brasil. Eu sempre achei a medicina lá fora, mas aí não dá para a gente falar com profundidade, muito fria nesse contato. Por exemplo, o médico, uma mãe que tem filho nos Estados Unidos, ele vê o médico acho que uma vez. Porque depois é a enfermeira que atende. No pré-natal, Ela só vai ver o médico na sala de parto. E provavelmente não vai ver depois. Mas na sala de parto, você, minha filha... eu que o digo. Já não está nem vendo muito, né? Então, assim, eu sempre achei essa coisa meio fria, né? Existe uma coisa mais técnica, mas existe uma carência. Aqui no Brasil, ao contrário, a gente sempre teve essa coisa dupla, de buscar a questão técnica, mas a questão da empatia, do acolhimento, vinha na frente. Então, por isso que os médicos, às vezes, eram respeitadíssimos, como se fosse uma autoridade. Não precisa isso tudo. Mas existia, porque o médico era quase o padre, né? De sentar com a família, de dar um conselho. Verdade. Nossa, eu muitas vezes fui chamada por famílias judias, não sendo judia, para reuniões de família. Eu falava assim, coisa engraçada. Aí o rabino, você tem essa coisa, né? Você tem uma coisa meio de guia espiritual na mente. Eu falei, tanto que eu conheço vários rabinos, e a pessoa, Bia, você é judia? Não. Mas você foi na sinagoga? Ué, me chamou, foi. Então, assim, eu acho que essa mentalidade hoje me enfraqueceu muito. A minha consulta em consultório sempre teve, a primeira vez,
no mínimo 2 horas. E a pessoa, mas Bia, e era pouco. Ah, é, ué. E eu já tive casos que eu fiquei 3 a 4 horas. Do tipo assim, mandei, remarca, avisa a pessoa que eu não vou cumprir o horário, não precisa pagar, se puder esperar, ok, se não puder, vou entender, remarca o dia que ela quiser, a hora que quiser. Mas aí também tem uma via de mão dupla do sistema tão complexo, né, Bia? Outro dia uma filha de um amigo nosso se formou em medicina e nós encontramos num restaurante. Falei, filha, tem 1 ano, você se formou, tal, da idade do meu filho, você tá feliz? Ah, tia, tô, mas eu trabalhei no pronto-socorro, eu vou fazer residência em radiologia e tal, não quero trabalhar em pronto-socorro, não gostei, me senti muito pressionada. Falei, por quê? Ah, porque agora nós temos scorecard. Nós somos avaliados por indicadores. E se a gente fizer uma consulta de mais de 8 minutos, a gente, de certa forma, é chamado a atenção, é punido num pronto-socorro. 8 minutos num pronto-socorro, você vai definir a vida. Você escolhe quem vive, quem precisa, quem vai ocupar um centro cirúrgico, quem não vai ocupar. Não dá. Até quem vai ocupar uma UTI, quem não vai ocupar? Quem vai viver, quem vai morrer. Então, assim, isso também é uma coisa de produtividade que hoje, tipo assim, em pronto-socorro, se tiver que escolher, se for velho, esquece. Vê os jovens. Então, isso se tornou uma coisa pelo mercado, que é horrível. É. Mas fora isso, eu acho que nunca teve tanta faculdade de medicina espalhada pelo país. É fato. E isso, por um lado, é bom, por outro, não dá para manter um padrão de qualidade para todos. Você tem que ter algum tipo de avaliação, você tem que ter algum tipo de ensinamento. Porque, por exemplo, hoje, se alguém vai fazer medicina, a primeira coisa, a formação de medicina tinha que ter no seu currículo a seguinte coisa: entenda que você vai ter que estudar pro resto da vida. Lide bem com isso. Isso não é falado. Porque em 1950, Andréia, o médico que se formava, ele levava 50 anos para que todo o conhecimento dele acumulado na faculdade dobrasse. Isso significa que se ele se aposentava lá com 35 anos, ele levaria a vida inteira com aquele conhecimento que ele teve na faculdade, dando conta. Ele não ficaria defasado. Ou se tivesse uma defasagem, era muito pouca. Hoje, todo o conhecimento da medicina dobra de 6 em 6 meses. É o que acontece Isso é um dado. Né? Então você pensa, tem gente que vai fazer medicina e aí no segundo ano ou no primeiro ano está tirando foto de jaleco para postar em rede social. Tem a cerimônia do jaleco. Exatamente. Que é uma mega festa igual de formatura. Então eu acho assim, será que a gente está formando técnicos ou está formando seres humanos que vão cuidar de outros seres humanos? Por exemplo, um médico que não tem o mínimo de formação filosófica, mas não é filosófico, vai ficar citando, segundo Dostoiévski, segundo não é isso, segundo Nietzsche, é entender o que é um ser humano. O ser humano é um bichinho diferente, complexo. E o ser humano é da espécie Homo sapiens sapiens. O que significa? Sabe que sabe. Uhum. Nós somos o único bichinho que sabemos que essa vida tem fim, temos que temos que dar sentido e propósito à nossa existência, o tal do legado. Se você passa a vida inteira, por exemplo, a gente, a essa altura da vida, se a gente não está deixando um legado, meu amor, não prestou para nada. A natureza vai varrer a gente rápido. Agora, se a gente está aqui produzindo conteúdo para que as pessoas possam se refletir, possam entender a complexidade humana e serem melhores, você pode ter certeza que é capaz de, com 100 anos, a gente estar aqui. Uhum. Porque a natureza criou tudo com utilidade. Se uma macieira não dá maçã, o que acontece com ela? Ela morre. Ela morre. Ela some. Boa. Então, assim, nós somos um produto da natureza. O problema é que não se pensa assim. Alguém falou na sua faculdade ou na minha, olha só, nós somos animais, como todos os outros. A diferença é que nós somos bichinhos que sabemos, temos a condição de saber, nem todos sabemos, que a gente tem uma missão a cumprir. Por exemplo, todos os outros, reino animal, o reino vegetal, todos os animais sabem o que vieram fazer aqui. Reproduzir, passar seus genes e se alimentar. Alguém ensina qualquer animal na natureza
que ele tem que se alimentar? Todos sabem. A vaca sabe que tem que se alimentar do capim, o outro sabe que tem que comer o tal outro animal na cadeia alimentar. Ninguém explica para o leão qual que é a cadeia alimentar dele. Como é que se reproduz? Ninguém. É como se fosse um software que já vem rodando. Ser humano não. Ser humano é o único que vai ter que descobrir como rodar isso. E vai ter que descobrir o que dá sentido à sua vida e fazer o seu propósito. Porque o que dá sentido à vida é quando a gente descobre qual o talento, qual foi o gift que Deus nos deu. Né? Porque talento é gift em inglês. Presente. Então, o talento é a pista. Porque tem gente, mas eu não descubro. Meu amor. Isso é tão profundo, né? Desde a infância. Quando você fala isso mexe com as minhas entranhas. Talento é presente. É presente. É algo que você já recebeu, que veio no software. Eu acho que talvez a missão seja descobrir. Descobrir para dar sentido da vida. O sentido tem a ver com a descoberta dos talentos. E o propósito? Quando eu uso esse talento para me fazer alguém melhor e somar na vida do outro. É isso. Isso é a definição de ser humano. E aí imagina médicos formados sem essa perspectiva, né? Muitos, nenhuma. E tem médicos que escolhem... Eu ouso dizer que na atualidade a grande maioria, e isso me assusta muito. Me assusta porque, assim, eu já passei por situações que eu tive que passar por alguns médicos, né? Para fazer second opinion, que é tumor, não é tumor, é maligno, não é maligno. E eu me lembro que eu fui a 3, que aí os colegas, não, vai na fulana, vai no ciclano. Passei por 2. Esses 2 me olharam como se estivesse olhando uma xícara. Olha, se for maligno, essa chance, se for não sei o que lá, vamos proceder a biópsia. Eu falei, mas como é que vai fazer a biópsia? Não, aberta, tá bom. Não, você é médica, você sabe, né? Tá bom. Aí me indicaram uma, que era especialista nesse tipo de tumor. Eu fui, e aí ela olhou para mim, como é que você tá? Aí eu falei... e mudou tudo. Curiosa. Aí ela... Deve ser difícil, né? Porque você ampara os outros, você está se sentindo bem, papapá. Eu falei, não, estou querendo saber o que é, né? Porque eu parto do princípio que problema é problema até eu não saber qual é o problema. Porque ali, a partir dali, eu tenho as opções. É fato. E eu vou... Problema é problema até você não saber o que é. Depois ele se apresentou, eu tenho que criar possibilidades de resolução. Melhores ou piores, mas são as possibilidades. Aí eu falei, olha, Simone Garaldi. Falei, olha, Simone, vamos ver, né? Ela falou, eu não vou fazer biópsia aberta com você, não. Eu vou fazer endoscópica. Você topa? Porque pela endoscopia, ela fazia e ia justamente no pâncreas e tentar tirar o... Falei, tá bom, topo. Aí me internou, aí ela falou, não, porque vai ficar uma marca, vamos tentar, vamos. Aí, quando depois ela falou, olha só, fiz a biópsia, colhi o material. Não deu para tirar, porque ele está numa bifurcação que se eu tirasse eu ia decompor ali a estrutura. Mas vamos ver. Aí ela me liga, saiu o resultado. Bia, olha só, é maligno. Eu falei, tá. Ela falou, mas estranhamente, eu botei para a cultura, se comporta como benigno. Eu falei, como é que é? No pâncreas? A biópsia da maligno, mas o crescimento dele... Sim. Vamos acompanhar. Falei... Que é o que importa no tumor, né? A evolução dele. Aí eu não sei o que você faz, não sei como é que você lida com essas coisas, mas... E aí de 6 meses eu faço. Ela falou, Bia, ele continua se comportando assim. Quer saber de uma coisa? Continua fazendo o que você está fazendo, como você vive. É isso. Porque, ela foi assim, sensível na abordagem. Foi sensível, tipo assim... que temos aqui. Aí ela falou, você é uma pessoa calma? Eu falei assim, não sei se eu sou calma, eu sou objetiva com problemas. Eu acho que você é estoica. Talvez, eu me tornei. Você é muito estoica. O que é, o que não é, não é. Tenho que fazer, vamos fazer, não tenho que fazer, não. Vamos tocar a vida também. Né? Eu brinco, tipo assim, a gente morre atirando. Cai atirando. A gente cai atirando. Então eu acho que essa sensibilidade... é rara, né? E eu acho que não é porque as pessoas estão sem conhecimento, eu acho que as pessoas estão sem conhecimento da estrutura humana. As pessoas, vou ler um livro, que coisa chata.
né? Então, assim, frequenta uma rede social que fale bonito. Que fale bonito, conteúdos bonitos. E é tão interessante quando você fala que está sem conhecimento da estrutura humana, porque a gente está sem conhecimento até da gente, né? Quando você falava assim, eu fui escrever o livro e eu não estava me sentindo bem, eu não escrevi, eu falei, gente, você se ouve? Porque isso é tão raro. Eu estava conversando com o Vilela outro dia, ele falando de questões de TDAH, né? Aliás, de autismo. Aí ele falou assim, meu filho está aí num diagnóstico para ver se tem ou não, mas porque ele tem dificuldade de interação, ele não gosta de muita gente. Falei, Vilela, eu não gosto de muita gente. A gente não está olhando para a gente. Será que é autismo ou é timidez? Então, assim... Ou até essa perspectiva também de que as pessoas estão muito chatas. Que é mais introvertida também, ou que a interação com o outro não está agradável, né? Patologizou tudo, né? Isso me deixa... Hoje as pessoas se apresentam pelo seu transtorno. Fulano, como você? Eu sou não sei o que, tenho não sei o quê. Mas não perguntei o que tem.